Aielien Maraure, Essenia na Ondo Arquetanie Quenya. O que eu estou falando? Eu dei bom dia para vocês e eu disse que meu nome é Pedro e que eu vou falar sobre Quenya para vocês. O que é o Quenya? O Quenya é uma das línguas élficas que o Tolkien criou para sua obra. Como assim, uma das? Não é um élfico só? Não, são vários. Nessa imagem, vocês veem o que a gente chama do tronco linguístico das línguas élficas. Ou seja, a gente tem desde a origem até os últimos passos da evolução da língua dentro da obra. A língua começa com o Quenya primitivo. O que é isso? É uma protolíngua, ou seja, ela consiste só de raízes de palavras que aparece no começo do Silmarillion. Para quem não sabe, o Silmarillion ele é um livro que se passa 2 eras antes do Senhor dos Anéis e que cobre mais ou menos uns 10 mil anos dentro da obra do Tolkien. Desde os elfos acordarem até o começo da Terceira Era, que é quando começa a Guerra do Anel. O que é o Quenya primitivo, então? São raízes que dão origem a palavras que aparecem posteriormente no élfico. Isso é muito comum em línguas que de fato existem. Por exemplo, a gente tem a protolíngua do indo-europeu, que dá origem ao latim, que dá origem a várias outras línguas. E ela, assim como o Quenya primitivo, ela não é uma língua que pode ser falada. Por quê? Não existe uma construção gramatical muito certa dessa língua, e sim só a base para a formação de outras línguas. Os elfos, então, eles precisaram desenvolver uma língua, certo? Afinal, você precisa falar de algum jeito com as pessoas. Surge aí a primeira grande língua élfica, chamada de Eldarin Comum. Essa língua é falada por aproximadamente uns 300 anos, que é quando os elfos saem da Terra-média e vão para as Terras Imortais. E essa língua é o que é chamada a última língua comum de todos os elfos. Ela faz um papel próximo ao latim, por exemplo, com as línguas latinas. Ou seja, o latim ele dá origem ao português, ele dá origem ao romeno, ele dá origem ao francês. O Eldarin Comum também faz esse papel. Ele dá origem ao Quenya, ele dá origem ao Sindarin e ele dá origem a várias outras versões das línguas do Tolkien. Ao todo, eu acredito que são 10 línguas que o Tolkien fez para sua obra, sendo que 7 dessas estão dentro do tronco élfico. 2 delas têm um maior destaque. A primeira delas sendo o Quenya, que é a língua falada pelos altos elfos. Por exemplo, a Galadriel, ela é uma falante nativa de Quenya, mesmo o nome dela sendo em Sindarin. E o Sindarin, que é a língua falada pelos elfos que ficam na Terra-média. Acho que o exemplo mais clássico de um falante de Sindarin é o nosso amigo Legolas. Então, vamos começar a falar sobre como que a língua funciona. A primeira coisa que vocês precisam saber para estudar as línguas élficas, em particular o Quenya, que é o que eu vou falar para vocês, vocês têm que ter uma noção de como que funciona o alfabeto. O alfabeto élfico é muito diferente do alfabeto latino que a gente está acostumado. Ele tem algumas maneiras de demarcar certas letras que não são muito comuns. Se eu não me engano, uma das maiores proximidades de construção dele é com um alfabeto hebraico e também com o alfabeto usado nas línguas árabes. O que é, então, esse alfabeto? Esse alfabeto é o Tengwar. O que significa Tengwar? Tengwar significa o conjunto de todas as letras, sendo que uma letra é um Tengwar. O que um Tengwar, então, representa? Um Tengwar representa um som. Ou seja, o alfabeto é um alfabeto fonético. Você escreve exatamente o que tem que ser pronunciado. Eu vou começar a falar para vocês quais que são as letras. Vocês vão daqui a pouco receber essa apostila e ela tem a tabela completa, como que as letras funcionam e etc. É bom vocês darem uma olhada e é uma referência muito legal. Vamos lá. No slide tem o desenho da letra, o nome da letra em Quenya, que eu vou repetir aqui em português, e o som que essa letra representa. A primeira letra é o Tinko, ou seja, é a letra T. Tinko significa metal em Quenya, mas não precisa se preocupar muito com isso. Isso só significa que esse é o nome da letra. O que mais importante é saber o som dessa letra, que é o som de T. Uma coisa importante que
que eu gosto de falar quando falo do T é que esse T é o T puro, não é o T paulista, por exemplo. A gente fala tia, é um som de TCH. Esse T não, esse T é o T só com o som do T, é tia, ok? A segunda letra é o Parma, é a letra P, ela não tem nenhum segredo. Parma, só por curiosidade, significa livro e não tem nada demais nessa letra. A próxima letra que a gente tem é o Kalma. Kalma é a letra C, porém sempre com som de K. Ou seja, se você tiver CE ou CI, você não vai ler C e Si, você vai ler Q e Ki. Ok? O som de S ele aparece mais para frente no alfabeto. Kalma significa lâmpada. A próxima é a letra que 90% das pessoas se confundem quando começam a estudar Quenya, que é a letra Quese. Por que as pessoas se confundem? A gente está acostumado, quando a gente tem QU, a falar o som de K. Então, como que a gente leria Quese? A gente leria Quese. Por quê? Afinal, queijo. A gente está acostumado com esse tipo de som. Mas não é assim que funciona. Esse som, ele é sempre o som que, na verdade, a gente chama de KW. De fato, é o Quese. Quese significa pena. Até aí, nenhum problema, as letras são muito simples. E agora vamos passar para a segunda parte, que é uma parte mais interessante do alfabeto. Só para vocês terem uma ideia, isso está na página 5 da apostila, ok? A próxima parte são letras que só aparecem em sons intermediários. Ou seja, você nunca vai ver palavras começadas com essas letras. Deem uma olhada quais que são os sons. ND, MB, NG. Você precisa ter uma vogal antes desse som, senão o som fica impronunciável. Isso é verdade numa língua pronta, mas numa protolíngua como o Quenya primitivo, esses sons existem como início de palavra. Isso é um forte indício de que essa língua não é de fato uma língua completa. Mas, como a gente está falando do Quenya, que é a língua completa, esses sons só são intermediários. O primeiro som é o som de ND, que o nome da letra é Ando, que significa portão. Não é um som nada especial. Próximo, eu esqueci de mudar o slide. Desculpa, gente. A próxima letra é o MB. Novamente, nada demais. O nome dessa letra é Umbar, que significa fado. Depois nós temos os dois dias que aparecem. Inclusive é aqui que está errado o slide, desculpa. O primeiro é o Anga, que é o NG, e depois o Ungwe, que é o NGW. Assim como no QU, o NGW, ele sempre tem a pronúncia desse W com o som de U. E o Anga significa ferro e Ungwe significa teia de aranha. Quem leu o Silmarillion provavelmente se lembra da Ungoliant. É a mesma base da palavra, mesma base de Ungwe. Um fato importante sobre essas 4 letras é que elas mostram alguns sons que não existem sozinhos no Quenya. Você não tem no Quenya o som de D, o som de B e o som de G sozinhos. Eles sempre estão acompanhados por um som nasal anteriormente. Agora, vocês devem estar pensando, tá, Galadriel tem G, Gandalf tem G. E aí? Que besteira que você está falando? Essas palavras são em outras línguas. Galadriel, por exemplo, é em Sindarin. O nome dela em Quenya é Altariel. Significa a mesma coisa, mas a pronúncia é bem diferente. Agora vem a letra que eu acho mais interessante, que é a letra Thule. Eu não sei se vocês conhecem essa primeira letra que está escrita na palavra. Essa letra é uma letra que é usada em línguas muito antigas. Ela aparece no nórdico antigo e ela aparece no anglo-saxão, que é o inglês do século X. Essa letra, ela evolui para o TH, que a gente tem algumas palavras em inglês, como think. É um som mais ou menos com o dente, a língua no meio dos dentes. É um som próximo de um F. Uma coisa legal que acontece com essa letra é que ela possui uma evolução muito grande dentro da obra. De fato, é a letra que tem uma maior evolução e tem uma maior história. Em alguns dos livros do Tolkien, em particular no The Peoples of Middle-earth, para quem não sabe, é o 12º livro de uma coleção de livros póstumos do Tolkien, de um nível praticamente acadêmico, escritos pelo filho dele, uma série chamada History of Middle-earth.
No Peoples of Middle-earth, o 12º livro, você tem uma discussão que isso gerou um preconceito linguístico dentro da obra. Existiam elfos que falavam essa letra corretamente, ou seja, com o som de TH, e existiam elfos, por exemplo, a própria Galadriel, que falavam esse som com um som de S. Ou seja, o nome da letra não seria Thule, como eu disse anteriormente, seria Sule. Ambos são corretos. O próprio Tolkien trocava os dois. Então, você só vai usar, de fato, o TH se você for muito pedante ou se você estiver sendo muito cuidadoso na hora de você escrever um texto. Como que você sabe se você tem que usar um TH ou não? Você tem que olhar a raiz da palavra. Daqui a pouco eu vou falar do dicionário que existe das línguas élficas e nele você consegue ver se a raiz usa ou não o TH. Um fato interessante é que a pronúncia de Sauron correta não é Sauron, é Thauron. Thauron se escreve também com TH. Mas acho que todo mundo que ouve o Senhor dos Anéis, viu os filmes e etc., sabe que escreve-se e fala-se Sauron. Isso é um dos indícios da evolução linguística. Só por curiosidade, Thule significa espírito. A próxima letra é a letra Formen, que é uma das letras que você vai encontrar quando você for fazer uma Rosa dos Ventos élfica, tá? Que é o Formen significa norte e tem o som de F. Fato interessante é que nos mapas do Tolkien, a Rosa dos Ventos, o que a gente considera como apontar para cima, ou seja, o norte, não é igual na obra do Tolkien. A seta que aponta para cima é a seta do oeste. Por que acontece isso? O oeste é onde estão as Terras Imortais. Quando você vai para Valinor, ou seja, quando os elfos vão para Valinor, que é onde moram os deuses, que é onde não teve a destruição que ocorre, por exemplo, no final da Terceira Era, eles têm que ir para o oeste. Acho que isso é bem fácil de entender. A próxima letra é a letra Harma. Essa letra é uma das maiores chatices do Quenya. A pronúncia dela é dificílima. Por quê? Ela é um H apenas intermediário. Ele só aparece no meio de palavras, seguido de uma consoante e não de uma vogal. Por exemplo, uma palavra que usa esse H é Orta, que significa guerreiro. Vocês conseguiram perceber o som? Você tem que aspirar o H, mas ele é um H mudo. Eu vou repetir, Orta. É um som que você encontra, se eu não me engano, no árabe também. Eu não sei se tem mais alguma outra língua que usa esse som, mas é um som bem peculiar do Quenya. Por fim, Ruesta, que significa brisa, que nada mais é do que um HW, e novamente você pronuncia o W. Esse som é muito mais simples do que o anterior. Eu estou indo rápido demais, gente? Eu estou sentindo que eu estou rápido. Depois a gente tem mais uma série de letras intermediárias, mas dessa vez são sons que existem sozinhos. Nós temos o Anto, que significa boca, que é o som de NT. Nós temos Ampa, que significa gancho, que é o som de MP. Anka, que está escrito errado no slide, que é o som que significa mandíbula. E Unque, que é o NKW, ou seja, NQU, que significa buraco. Eu não sei se vocês já perceberam, mas não existem vogais nesse alfabeto. Vocês separaram nisso? Vocês vão entender mais pra frente como que as vogais funcionam. O funcionamento delas é uma das coisas características do Tengwar. Vocês vão ler daqui a pouquinho. A próxima letra que a gente tem é Numen, oeste. É o primeiro som de N que aparece no Tengwar. Essa sim é a letra que está em cima da Rosa dos Ventos. Depois nós temos Malta, que significa ouro, que é o som de M. Nada demais também. Agora vem a primeira letra chata, Enitil. Alguém aí fala espanhol? Ninguém fala espanhol? Mais ou menos. Você provavelmente sabe o que é o Enitil. É exatamente o mesmo som. Por exemplo, o nome da letra é Ñoldo. É o mesmo som do Enitil do espanhol, que é algo próximo do nosso NH.
Quem leu o Silmarillion já reparou que sempre está escrito Noldo, não Njoldo. Por quê? É o mesmo caso que a gente tem com o Thule. É uma evolução linguística e essa letra ela pode ser trocada sem nenhum problema pelo N normal. A próxima letra que a gente tem é o maior caso de perfeccionismo e pedância do Tolkien, que não sei se você conhece, vocês sabem, mas ele não publicou o Silmarillion porque ele achava que não estava bom o suficiente. Ele tentou, não conseguiu, ele resolveu melhorar. E ele era sempre muito perfeccionista com essas coisas. Ele só publicava aquilo que ele achava que estava perfeito. O Tengwar e o Quenya são o auge da perfeição do Tolkien, em particular essa letra que é o Njálme. Por quê? Essa letra aparece somente em 4 palavras do Quenya, sendo que 3 delas são derivadas do próprio nome da letra. A letra significa tormento, então não é uma letra que você vai ver em textos felizes, mas de qualquer forma é uma letra que existe. Existe uma discussão muito forte dentro de estudiosos do Quenya se essa letra pode ser utilizada ou não no meio de palavras. Isso ainda não está fechado. Com o material que o Tolkien deixou pra gente, não dá pra saber. Então, assim, não sei quem já tem um caderninho de coisas para perguntar pro Tolkien quando morrer, essa é uma das que vale a pena perguntar. Ela com certeza está no meu caderninho. Temos agora o primeiro som de R, a letra Ore. Essa letra é muito chata porque é um R somente para sons intermediários. Ou seja, você vai usar no meio de palavras ou no final de palavras, nunca acompanhado de uma vogal. Acho que dá para entender o que significa isso, mas isso causa muita confusão para quem está começando a estudar agora as línguas do Tolkien. Depois nós temos a letra Vala, que é um V. O som é normal, é o que a gente está acostumado, não tem nada demais. E, só por curiosidade, Vala significa poder. Eu acabei de perceber que eu estou pulando o nome das línguas em português, vocês acompanham na apostila. A próxima letra é uma das letras mais complicadas, que é a letra Ana, que ela indica um Y consonantal. Ele tem o som de Y idêntico ao do inglês, ou seja, é o nosso som de I, mas ela funciona como uma consoante nas palavras. Existe também um Y vocálico que vai aparecer mais para frente. Depois nós temos a letra Wilha, ou então Vilha. De novo, é uma letra que se modifica. Ela passa do W para o V. É por isso que muita gente se confunde na hora de pronunciar, por exemplo, o nome da Arwen. Muita gente fala Arwen. Isso está certo. O W, no Quenya, ele pode ter o som de V. Se eu não me engano, no Sindarin também, esse som também é válido. Agora nós temos a próxima fileira de letras, que agora sim aparece o R vocálico, a letra Romen. Ele é o R para ser usado acompanhado de vogais, e o seu som é sempre vibrado, é sempre Ro, não Ro. Por que isso acontece? O som de Ro é reservado para os Hs. Acho que só isso. E Romen é também uma das letras relacionadas aos pontos cardeais. Romen é leste. Próxima letra é Arda, que novamente é um som intermediário, novamente um som de D, ou seja, você precisa ter uma vogal antes. Arda, para quem não sabe, é um dos nomes do planeta de onde se passa a história do Tolkien. Arda significa reino, ou seja, toda a obra do Tolkien ela é passada num lugar chamado de Arda. Depois nós temos o Lambe, que é um som de L, e um fato importante que eu não sei se vocês perceberam, eu sempre pronuncio o L como L e não como U. Essa é a pronúncia correta do Quenya. Se você tiver um L sem uma vogal, ele tem um som um pouco diferente. É Malta, por exemplo, não Malta, como a gente está acostumado a falar. Depois nós temos mais um som intermediário de L, que é Alda. Novamente, tem um som de D, mas que não está sozinho. Alda significa árvore. Temos agora a fileira dos S's, que é a fileira mais complicada de explicar para as pessoas, porque são letras repetidas. Vocês veem que, basicamente, a diferença de uma letra para outra é que ela está invertida. Por que acontece isso? Isso acontece para facilitar a escrita das vogais. Vocês vão ver mais para frente que as vogais elas são posicionadas como acentos nas letras. Então, não daria para você colocar um acento nesse primeiro S.
ele já é puxado para cima, ele ocupa a parte de cima de uma linha, por exemplo, ao contrário de todas as outras letras. Esse S, de novo, sempre som de S, nunca som de Z. Silme, não zilme. Isso também no meio de palavras e etc. O som de Z é um dos sons que não existe no Quenya. O silme no Querna é a versão invertida desse S que você usa com vogais. Temos agora o EC. Não sei se vocês perceberam, mas esse som de SS faz com que eu tenha que alongar o som do S na minha boca. Eu não falo esse, como eu falaria com esse normal. Eu falo esse. Eu alongo um pouco o som na minha boca. Vocês devem estar estranhando que existe uma versão invertida e uma versão normal para essa letra. Mas você nunca vai ter um SS sem uma vogal. Ok, seria um som muito estranho. A gente tem talvez isso no inglês, mas no Quenya a gente não tem isso. Por quê? Por que a gente tem então essa letra? É mais uma das coisas mais bizarras da obra do Tolkien. Essa letra começa com um som de Z no Quenya primitivo. Essa letra ela se chamava AZ. É um som totalmente diferente. Posteriormente, essa letra passa a ter um som de R, que se chama Are. Isso também é uma das coisas não explicadas pelo Tolkien. Anotem também no caderninho de vocês para perguntar para ele. E, por fim, ela vira o EC, que é o som de SS. Temos agora mais uma série de Hs, em particular o Hjarmen, que é o som que você usa, é o H vocálico. É o H que você usa no início de uma palavra, e é o H que você usa quando você tem uma vogal acompanhando. Percebam aqui que existe um Y, e esse Y é vocálico agora, ele não é um Y consonantal. A diferença é muito sutil, e basicamente você não precisa saber a diferença para conseguir trabalhar com o Quenya. Mas é interessante saber. E Hjarmen fecha a nossa Rosa dos Ventos com Sul. Depois nós temos mais uma letra absurdamente pedante, que é o Huesta Sindarinua. Não sei se vocês se lembram, mas eu já falei uma letra com o nome Huesta, que era o HW. E Sindarinua remete a Sindarin, ok? De fato, essa é uma letra usada para palavras em Sindarin. Eu não sei se ela tem muito uso no Quenya, talvez umas 2 ou 3 palavras só, mas é uma das letras essenciais do Sindarin. E temos agora 2 vogais, Yanta e Ure, que são o som de I e o som de U. Ok, eu já disse que a gente não tem vogais. O que elas estão fazendo aí? Elas estão fazendo aí o seguinte, elas são ditongos. Elas são letras que vocês usam em ditongos. Não sei se vocês se lembram das suas aulas de português, daquele professor chato, quando ele falava de semivogais. São as vogais fracas de um ditongo. É esse o papel dessas 2 letras. Elas são sempre pronunciadas por um tempo menor do que as vogais normais. Isso também é uma diferença absurdamente sutil, que é mais da construção gramatical da língua do que da pronúncia, da própria pronúncia. Para fechar a sequência dos Tengwar, nós temos o Hala, que é, de novo, um H. Caramba, para que tanto H? Quando que você usa esse H? Esse H ele é usado seguido de L ou seguido de R. É um som dificílimo de ser feito. Por exemplo, uma palavra que se escreve com HL é Hlarie. É um som muito ruim de fazer na boca, mas tem um pior. Hroa, que é o HR. Eu não consigo fazer esse som direito, porque tecnicamente esse R não pode ser vibrado, mas eu não consigo. Se algum de vocês conseguir, eu bato palmas, ok? Porque é um som muito chato de fazer. E nós temos o Telco e Ara, que são 2 suportes. Ou seja, são letras que são Tengwar que vocês vão usar para a construção de alguns usos de vogais quando elas não têm uma consoante acompanhando. Então, vamos começar a ver as vogais, ok? As vogais, vocês estão vendo aí, elas estão sempre em cima de alguma coisa. Nesse caso, elas estão em cima de um terco, de um suporte curto. Ou seja, dá para perceber o caráter delas como um acento das letras, ok? Por exemplo, o E é parecidíssimo com um acento agudo.
De fato, é o mesmo desenho. O posicionamento das vogais é sempre no Tengwar anterior. Por exemplo, aí está escrito Silmarir. Você vê que a leitura ela é de baixo para cima, não de cima para baixo. Existem modos em que a leitura é de cima para baixo, ou seja, você lê primeiro a vogal e depois a consoante. Por exemplo, o modo Sindarin e o modo inglês, para o Tengwar. Já no modo Quenya, em alguns outros modos, como por exemplo o modo português, a leitura é sempre primeiro do Tengwa e depois do Terta. Por que eu estou sendo específico que a leitura é da esquerda para a direita? Claro que a leitura é da esquerda para a direita, certo? Errado. Existe um outro alfabeto na obra do Tolkien, que é o alfabeto Sarathi. Ele é um alfabeto que deu origem aos Tengwar. Ele veio muito antes do Tengwar. Ele é um alfabeto bem mais complicado e ele não tem uma direção preferencial de escrita. Você pode escrever da esquerda para a direita, você pode escrever da direita para a esquerda, cima para baixo, de baixo para cima, fica a cargo de quem está escrevendo o texto. Claro que isso confunde absurdamente na leitura, mas dá para ficar pior. Existe um modo de escrita do Sarathi, que também aparece em algumas línguas, como, por exemplo, o grego antigo e o latim antigo, a primeira versão do latim, que funciona da seguinte forma. A sua primeira linha você escreve da esquerda para a direita. Sua segunda linha você escreve da direita para a esquerda. A sua linha seguinte, da esquerda para a direita, e assim vai. Eu acho que dá para imaginar a confusão, né, nessa leitura. É um zigue-zague. É muito confuso. É por isso que eu não estou falando do Sarathi aqui. Também tem um outro motivo, que o Sarathi é muito mais complicado. Ele tem uma quantidade muito maior de letras e ele tem um papel muito interessante, que ele foi feito. Ele é um alfabeto que pode representar qualquer fonema possível pela fala humana. Ou seja, se o fonema existe, você consegue escrever ele com Sarathi. Não importa de que língua seja, pode ser do chinês, pode ser do japonês, pode ser do português, pode ser do galês, pode ser do russo. Você consegue representar com o Sarathi. Isso gera um problema. Não existe nenhum texto que usa todo o potencial do Sarathi. Ou seja, você não consegue construir nenhum texto que usa todos os fonemas possíveis. Mas dá para perceber a vantagem de você ter isso. Vamos seguir. Eu vou falar de alguns casos especiais dos Terta. Por exemplo, o suporte longo, que é o primeiro caso que eu estou mostrando aí, ele é para letras acentuadas. Qual que é o nosso costume quando vê uma letra acentuada, principalmente a letra E e a letra O? É abrir o som da vogal. Ou seja, um E acentuado a gente pronuncia como E. Um O acentuado a gente pronuncia como O. No Quenya não é assim. No Quenya, todos os acentos e todas as letras duplicadas, por exemplo, nesse quarto caso, significa que a letra é pronunciada por mais tempo. Como assim? Como que é um som de um A não acentuado? A. Como que é o som de um A acentuado? A. Ele demora um tempo maior para ser pronunciado. Por exemplo, ture, não ture, como seria com sem acento, que é o primeiro exemplo daí. Tem uma outra letra muito curiosa que aparece no Tengwar, que é a letra X. Não sei se alguém chegou já a ver alguma coisa élfica escrita com X, mas de fato existem. Por exemplo, Nixe, que significa geada. É sempre KS, nunca o som de X que a gente está acostumado, que é o som de CH, na verdade que é o som de CH. Basicamente é isso. Tem mais um erro no slide, gente, desculpa, eu fiz esse slide a 1h da manhã de ontem, tá? Então ele vai estar ruim. Um outro caso legal é o penúltimo caso, que é o ai. Não sei se vocês se lembram, mas esse Tengwa significa i. Então, por que é ai e não ya? O caso do ai, e o caso do yanta e o caso do ure, a leitura é ao contrário. Você vai ler sempre a vogal primeiro e depois a consoante, depois o Tengwa. Claro que isso dá problema na hora de ler. Claro que você vai se confundir, mas infelizmente existem essas exceçõezinhas. Só para fechar, a gente tem
o S final, que está nesse último exemplo. Quando você tem um S no final de uma palavra, você pode puxar uma cobrinha no Tengua para ganhar um pouquinho de espaço na linha, porque afinal o S é muito complicado de ser feito. Então você pode facilitar as coisas desse jeito. Também existe um sistema de números para os nossos amigos elfos. Só que tem um pequeno problema. Usa a base 12. Vocês sabem o que é a base 12? Programadores sabem o que é a base 12? Basicamente, a gente está acostumado a contar as coisas de 10 em 10. Ou seja, nós temos 10 símbolos para os nossos números. Os elfos não usam isso. Os elfos usam 12 símbolos. Uma maneira que eu já vi isso ser denotado usando o nosso alfabeto é usar a letra A para o símbolo 10 e a letra B para o símbolo 11. Está correto isso? E isso permite que você tenha os 12 símbolos. Tá, mas e 10? O que significa 1, 0, então? O 1, 0, ele é o 12, na base 12. Por exemplo, se você usa uma base 2, binário, 10 é o 2. Se você usa uma base hexadecimal, ou seja, 16 números, o 10 significa o 16. Deu para entender? A maior chatice da leitura de números é que os números são ao contrário. Você tem que ler da direita para a esquerda. Ou seja, causa confusão pra caramba. Para que as pessoas usam os números, por exemplo? Eu já vi pedirem datas de início de namoro, datas de casamento para tatuagens. E um projeto que eu estava recentemente com alguns amigos era desenvolver uma maneira de você escrever matemática usando o Tengua. Não existe o sinal para mais, não existe sinal para menos, não existe sinal para igual. Mas a gente tem os números. Por que não expandir isso para fazer uma matemática? Isso só por curiosidade, se alguém quiser perguntar depois para mim como que eu fiz, mas não é nada, digamos, canônico. Aqui vocês têm um exemplo de texto que dá para vocês verem como que funciona a escrita. A gente tem um espaço normal, a gente tem sempre os acentos em cima das letras. De novo, a primeira letra está ao contrário. Essa primeira letra se lê ao contrário porque é um caso de um ditongo. Essa é uma das frases mais famosas em Quenya, que aparece no Silmarillion, se eu não me engano, é um grito de guerra de um dos exércitos. E junto com todos os outros textos deixados pelo Tolkien, foi com essa frase que foi possível construir a gramática, que é uma coisa que eu vou falar agora. Tá, beleza. O Tolkien não deixou uma gramática, o Tolkien não deixou um dicionário. Como que as pessoas fazem isso? Um norueguês chamado Helge Falskanger, ele, que é o criador desse site, ele resolveu estudar tudo que o Tolkien deixou e recriar o sistema gramatical. Ele é um linguista, então ele está acostumado com esse tipo de coisa. E um dos maiores trabalhos dele é o Quetaparma Quenialo ar Queniana. O que é isso? É o livro de palavras do Quenya e para o Quenya. Livro de palavras, existe uma palavra melhor para isso: dicionário. É nesse lugar que vocês conseguem encontrar todas as palavras do Quenya. Tem um problema nisso. São pouquíssimas palavras. Eu acho que você não tem mais de 10 mil palavras ao total no Quenya. Compara isso com o inglês, é muito pouco. Isso causa alguns pequenos problemas. O maior deles é que isso impede uma fluência no Quenya. Isso atrapalha a conversação, isso atrapalha o uso no dia a dia. Porque você acaba não tendo muitas palavras de uso comum. Um dos exemplos clássicos é o verbo cozinhar. Não existe o verbo cozinhar em Quenya. Tá, beleza, elfos não comiam? Sim, elfos comiam. Como que você poderia falar isso? A maior dica que eu costumo dar para as pessoas que vão aprender o Quenya, e na verdade isso você pode usar para qualquer língua, nunca traduz a palavra, sempre traduz o significado. Se traduzir a palavra, a chance de você errar é muito maior. Mas se você traduz o significado, você vai ter um entendimento melhor do que você está falando. Se você for, sei lá, pegar um dicionário de inglês, pegar uma frase em português e sair traduzindo, provavelmente você vai cometer muitos erros.
além de você errar toda a estrutura gramatical, você pode acabar usando palavras que não são adequadas para essa situação. No Quenya, isso é mais importante ainda por uma porrada de palavras não existir. Por exemplo, no cozinhar, como que é uma maneira possível de você fazer essa tradução? Preparar comida. Significa exatamente a mesma coisa. Ok? Agora eu vou falar um pouco sobre a parte de pronúncia, que é uma das partes mais legais do Quenya. É uma coisa que eu costumo sempre falar para as pessoas, é que Quenya é facílimo de aprender. Você só precisa saber toda a pronúncia do finlandês e toda a gramática do grego antigo. Todo mundo sabe isso, claro. Certo? Você sabe, não sabe? Não, você não sabe. Eu também não sei. Ou seja, não é uma coisa fácil. Você não está acostumado. E principalmente na parte de pronúncia. Porque o finlandês é uma das línguas que tem menor semelhança com outras línguas que existem. Se eu não me engano, eu acho que o finlandês só se assemelha ao norueguês. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso. E é uma das línguas com sons mais diferentes que a gente tem. Quais que são as maiores dicas que a gente dá para a pronúncia do Quenya? A primeira delas é que as consoantes sempre têm o mesmo som. Ou seja, o som da consoante não depende do acompanhamento de uma vogal. Acho que vocês estão entendendo que eu estou falando isso por causa do português. A gente tem casa, que o S tem o som de Z, nesse caso, por exemplo. Mas se o S, por exemplo, está em samba, é um S inicial, ele tem realmente o som de S. No Quenya isso não acontece. O som da consoante sempre é o mesmo. Não importa o que está acompanhando essa consoante. Uma outra coisa é que a gente não tem vogais anasaladas. Ou seja, banana, isso é um som nasal. Como que é a pronúncia principalmente desse A? Ele é aberto. É banana. Ok? A gente também não tem oxítonas. Ou seja, a tônica da palavra nunca vai estar na última sílaba. De fato, a grande parte das palavras são proparoxítonas. A tônica, ela está sempre na primeira sílaba da palavra, a não ser que você tenha um encontro consonantal ou um acento. Essa é uma das funções do acento no Quenya. Mas ok, e se você tem uma palavra com mais do que 4 sílabas? Você coloca na primeira. Ou seja, a tônica vai estar na quarta, da direita para a esquerda vai estar na quarta sílaba, que é uma coisa que a gente praticamente não tem em português. A nossa tônica para na terceira sílaba. E isso é uma peculiaridade muito legal do Quenya e permite um som muito musical nessa língua. Por fim, a gente tem que, mesmo se as vogais estão marcadas com acento, elas não são sons abertos, como eu falei já anteriormente. Eu vou ler para vocês um texto. Nas outras aulas eu estava lendo um texto do próprio Tolkien, mas dessa vez eu resolvi, eu estava pesquisando os meus arquivos, eu encontrei esse texto, eu traduzi ele faz algum tempo e eu já não lembrava mais. E é um poema muito conhecido, acho que todos vocês devem conhecer, e eu vou ler ele em Quenya para vocês. Tiese e aondo tiese, tiese e aondo tiese e aondo. Enialovanie illumessina, Koivien renduniat alumba, enialovanie ya tiese e aondo tiese, tiese e aondo. Nesse texto você consegue perceber muito bem a parte musical da língua. É uma língua praticamente feita para se escrever poesia. É muito fácil fazer poesia com Quenya, principalmente porque você não precisa se preocupar tanto com rimas, porque as palavras já te ajudam nisso, as palavras são musicais o suficiente. Deu para vocês pegarem bem como que é o som? Vocês querem que eu leia de novo ou algo do tipo? De novo? Tiese e aondo tiese, tiese e aondo tiese e aondo. Enialovanie illumessina, Koivien renduniat alumba, enialovane ya tiese e aondo tiese, tiese e aondo. Só uma curiosidade para vocês, por que eu resolvi traduzir esse poema para o Quenya? Meu nome é Pedro e eu caio direto, eu sempre estou no meio do caminho. E a tradução do meu nome para o Quenya é diretamente Ondo.
Ondo é uma palavra no masculino no Quenya. Então foi uma jogada que eu encontrei para me zoar. Ok? Deixa eu só tomar uma água e já continuo falando. Vocês podem acertar e errar nesse mercado. Antes, agora acabei de receber um e-mail, convidei a pessoa para um evento, para ser palestrante de um evento, o nome de outro palestrante. Vamos começar a falar agora de gramática. A gramática do Quenya, ela possui algumas complicações, ok? Principalmente na parte de numerais. A gente tem o plural e a gente tem o singular. Isso era de se esperar, praticamente toda língua tem isso. Porém, o Quenya, vocês vão ler daqui a pouquinho, tem alguns casos a mais de numeração. Vamos primeiro falar então do plural. O que o plural indica? É a mesma coisa do português. Ele indica mais do que alguma coisa. Os substantivos no plural, os substantivos em geral, na verdade, se dividem em três classes, como eles formam dependendo de como eles formam o plural. A primeira classe são dos substantivos terminados em vogais, exceto e, ou então ie. Como que é feito esse plural? Você coloca um R no final da palavra. Por exemplo, alda, que é árvore, o plural é aldar, árvores. Um fato curioso da minha dislexia é que quando eu comecei a aprender Quenya, eu colocava R's no lugar de S escrevendo em português. O próximo plural que a gente tem é a das palavras terminadas em E. Somente E. O plural também é muito simples, você joga fora esse E e coloca um I. Por exemplo, a palavra lambe, que é língua, faz o plural em lambi. É um plural também muito simples de fazer. De fato, os três casos de plurais do Quenya são muito simples. Eu acho que tem pouquíssimas, se tiver alguma irregularidade, como a gente tem, por exemplo, no português. Mas, então, não tem nenhum segredo na hora de você preparar o plural de uma palavra. Por fim, a gente tem as palavras que terminam em consoantes. Quando uma palavra termina em consoante, não faz sentido você colocar uma consoante a mais para esse som. Ia ficar muito feio. Então, como que a gente faz? A gente faz com um I final. Por exemplo, arame, que é rei, a gente tem o plural arani. Você coloca o I no final da palavra. Uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar é que a grande ideia da construção do Quenya é ser uma linguagem totalmente perfeita. A ideia do Tolkien era fazer a língua mais bonita possível. Então, vocês vão perceber que muita coisa não segue uma lógica muito simples, mas tenta prezar a beleza do som. Ou seja, o Quenya ele tende a ser mais estilístico do que funcional. Ao contrário, por exemplo, do coreano. O coreano foi uma língua feita para ser funcional. Ela não gostou que eu falei do coreano. Mas o coreano ele tem uma gramática absurdamente simples e absurdamente fácil de você trabalhar. Ao contrário da grande parte das línguas que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, a gramática do português é complicadíssima. A gramática do alemão, muita gente se atrapalha muito. E aí existe uma gramática pior ainda, que é a gramática do finlandês. Por que o finlandês tem uma gramática complicada? Existe uma coisa chamada casos de declinação. O que é isso? São modificadores que você coloca no final de algumas palavras para indicar alguma coisa. Por exemplo, o Quenya tem terminações para localização, para origem, para se alguma coisa pertence a alguém e etc. O português praticamente não tem essas declinações e o inglês a gente tem só o possessivo, que é o nosso apóstrofe S. O alemão já tem alguns casos a mais, eu não me recordo de jeito quais que são, mas eu acho que é o locativo. Já o finlandês, ele tem 17 casos de declinação. Eu tentei aprender finlandês sozinho. A primeira coisa que eu vi eram esses 17 casos. E eu falei, não valeu. Isso tem uma vantagem. Uma vantagem que acho que só falantes de finlandês veem, mas não importa. Que você consegue construir frases completas usando uma palavra só. O problema é que essa palavra vai ter de 20 a 30 letras, mas até aí você consegue fazer uma frase inteira. Vamos continuar, senão eu vou ficar falando besteira demais aqui. O próximo caso que a gente tem é o caso dual. O que é o caso dual? É um tipo diferente de você alterar o número de um substantivo, especificamente quando você está falando de um par.
Eu estava conversando ontem com uma pessoa que veio nos workshops e ela falou que isso tem no francês também. Eu já achava que tinha, mas eu quis conferir. Então, isso não é uma coisa totalmente inventada pelo Tolkien. Qual que é a graça do dual? Você está falando de duas coisas que são praticamente inseparáveis. Ou duas coisas que são produzidas juntas, por assim dizer. Por exemplo, partes do corpo. Você tem duas mãos, você tem duas pernas. A não ser que você seja o Jaime Lannister, aí você vai ter uma mão só, mas não vem ao caso. É nesses casos que você vai usar o dual. Por exemplo, as duas torres. As duas torres formam um par. Então você usa o dual, que é o primeiro caso, que é o caso geral do dual. Você faz colocando um T no final da palavra. Bom, a torre em Quenya é Mindon. Então o dual seria Mindont. Isso é feio pra cacete. O que a gente faz nesses casos? De fato, a gente faz sempre que a palavra termina com uma consoante. A gente coloca um E adicional. Então o plural é Mindonet. É um som bem melhor de ser pronunciado. Não tem nada demais aí. O problema vem agora, que é o segundo caso, que é usado na maioria das partes na maioria das vezes para partes do corpo. Por exemplo, pés. Como que é o dual de pés? Você faz colocando um U. Um pé é tal, dois pés são talo. Ele é um som, é um som bem melhor do que, por exemplo, talt ou talet. Isso ficaria um som muito esquisito por Quenya. Então você acaba só colocando uma vogal a mais. Isso, como eu disse, você usa só para partes do corpo e em certos casos, certas exceções. O Quenya ele tem um pequeno problema. As regras gramaticais não são lá muito complicadas, elas são muito simples. Eu particularmente acho mais simples até mesmo do que no português. Mas o Quenya ele tem muitas exceções, muitas mesmo, e nem sempre elas são óbvias. Por exemplo, no caso de portão, ando. O dual de portão não seria a coisa lógica, que é o andot, mas sim ando. Por quê? O som fica ligeiramente melhor. Ou o Tolkien achava que ficava melhor. Isso aí vocês briguem com ele. E a gente tem uma outra exceção, por exemplo, que é para mão. Mão em Quenya é ma. Mas o plural, o dual dela ficaria mal. É feio. É malvado. Sim, isso foi uma piada idiota. Como que a gente faz esse plural? Então, a gente faz mat. A gente usa o primeiro caso. Porque o som fica um pouco mais agradável. Deu para entender o dual? Quer que eu tenha que explicar de novo? Que bom. Agora a gente tem um caso a mais, que é o partitivo. Eu não sei se isso existe em alguma língua. Se alguém já viu isso na vida, por favor me conte. Mas o que é o partitivo? Ele é um plural que indica partes de um grupo. Só que o partitivo, no Quenya, ele tem um pequeno problema. Ele depende da existência de um artigo definido. O que é um artigo definido? Para quem fala inglês, o the. Ou no português, a grande parte dos os e as que a gente usa. Basicamente, ele é feito colocando-se um i anterior à palavra. Por exemplo, o elfo é i-elda, enquanto só elda é elfo, é sem o artigo. E qual que é a grande vantagem disso? Que você pode alterar a maneira que você está construindo o seu partitivo. Como? Se a gente está usando sem o artigo definido, a gente tem que o partitivo indica alguns, ou seja, ele indica uma quantidade pequena. Se a gente tem o artigo definido, a gente tem que ele está indicando muitos. Isso basicamente permite uma maneira simples de você diferenciar alguns de muitos, sem você ter que usar uma palavra muito complexa, como, por exemplo, no português. Mas não tem muita vantagem além disso. Eu não sei se isso existe em outra língua. Alguém já viu isso na vida? Não? Que pena, eu realmente quero saber se isso existe. Como que a gente faz esse plural? A gente faz esse plural não, esse numeral. A gente faz modificando o final da palavra com um li. Só que essa modificação é muito irregular. Por exemplo, anão, caçar. Qual que é o partitivo de anão? É caçali. Você tem que tirar esse R. Isso fica pior, por exemplo, em montanha, oron.
O partitivo é orontele. É complicadíssimo de fazer. Regra de ouro para quando você estiver tentando fazer esse tipo de plural. Busca o que deixa o som mais agradável. Nem que você tenha que colocar consoantes a mais, nem que você tenha que colocar sílabas a mais. Tenta deixar a coisa o mais agradável possível. Porque essa é a grande ideia do Quenya. Como eu falei, o partitivo ele é basicamente ele tem o caso com o artigo definido e sem o artigo definido, e não tem nada demais também na sua construção. Ok, já demos nome aos bois, eles precisam fazer alguma coisa agora. O que a gente usa para fazer coisas? Verbos. Eu vou falar só de uma classe de verbos do Quenya, porque os verbos do Quenya são bem chatos. No português, por exemplo, a gente tem o presente, o pretérito perfeito e etc. No Quenya, a gente tem o presente, a gente tem o pretérito, a gente tem o futuro e a gente tem o aoristo, que é um caso a mais, e cada um deles tem uma peculiaridade de construção de frase. Por exemplo, o passado do Quenya é complicadíssimo de ser feito. Já o aoristo, que é muito próximo do presente do português, ele é absurdamente simples, mas eu vou focar no presente normal, porque ele é um pouco mais útil para quem está aprendendo, que é para quem sabe inglês, o presente normal do Quenya é o presente contínuo do inglês, ou é o nosso gerúndio. E não contem para o professor de português de vocês que eu estou falando para vocês usarem gerúndio, porque senão ele vai querer me bater. Mas, de fato, é assim que funciona. Os verbos, eles são definidos, eles são divididos em classes, só que agora nós temos só duas classes. A primeira delas é a dos verbos primitivos. São verbos que terminam especificamente numa consoante. Não sei se vocês perceberam, mas os verbos estão terminados sempre com um hífen. Um hífen, e não uma letra em si. Por que isso acontece? Porque isso indica que a palavra não está terminada. Isso é um radical e não uma palavra em si. Ok? Os verbos primitivos, eles são triviais de se identificar. É só um T, é só uma consoante no final. E dois exemplos é quit, que é falar, e par, que é aprender. E uma coisa que vocês precisam sempre prestar atenção na hora de estudar um verbo no Quenya é uma coisa que se chama vogal-tronco. O que é a vogal-tronco? No caso dos verbos primitivos, é a última vogal, para o final da palavra. Para que a gente precisa disso? Vocês vão ver daqui a pouco que a vogal-tronco ela é uma das partes principais da conjugação verbal. Ok? Mas isso vocês vão entender mais pra frente. Agora eu vou falar da próxima classe verbal, que são os verbos derivados. Os verbos derivados, eles têm na grande parte dos casos, um A no final da palavra. Ou seja, eles terminam em vogal. Tá, e como que identifica a vogal tronco? Você vai para a vogal seguinte. Por exemplo, rama, que é falar, a gente tem que a vogal tronco é o A que está com o R. Gente, está muito chato, ele está até dormindo aqui. A gente tem que... Você identifica essa vogal tronco e é isso que diferencia ele dos verbos primitivos. Os verbos primitivos normalmente só tem uma vogal. Os verbos derivados têm mais do que uma. Basicamente aqui tem alguns casos de alguns verbos, tem tudo isso na apostila, vocês olhem com calma depois, tentem fazer umas frasezinhas, mas agora vamos ver como que de fato a gente conjuga o verbo. Como eu disse, eu vou falar do presente, que é algo análogo ao presente contínuo do inglês, e a gente vai construir uma coisa que é chamada de forma impessoal do verbo, ou seja, é uma forma ainda sem um sujeito. É uma coisa que a gente não tem em português, por exemplo. Todas as conjugações verbais no português têm um sujeito residencial. Por exemplo, eu estou. Não existe uma forma conjugada impessoal desse verbo. No Quenya isso é diferente. Por exemplo, num verbo primitivo, o caso do quet, que é falar, a gente tem queta. Queta, na verdade. Porque é a vogal alongada. Essa é uma forma impessoal. O que isso significa? Estar falando.
na verdade está falando, mas quem está falando? O verbo não diz isso. Vocês vão entender daqui a pouco para que funciona isso. Os verbos derivados, eles já têm dois casos diferentes. A gente tem, quando existe só uma vogal entre a vogal tronco e o A final, a gente altera a vogal, também a vogal tronco, ou seja, a gente alonga ela, a gente coloca um acento, que é igualzinho aos verbos primitivos, e a gente troca esse A final por um EA. Acho que aqui vocês estão vendo que de onde que surgem tantos tremas nas línguas élficas. A própria conjugação verbal já leva um trema. Só que o Quenya, ele não você produzir um texto em élfico, não é só você pegar um texto e sair colocando trema em todo lugar, como muito lugar na internet faz. Não, o trema ele tem pouquíssimos casos. Um deles é um E final, o outro é o encontro vocálico EA ou EO. E sempre no E, a não ser que a palavra esteja em maiúsculo, a não ser que o E esteja em maiúsculo, nesse caso ele cai na segunda letra. Se a gente tiver mais do que uma consoante entre a vogal final e a vogal tronco, a gente não precisa alongar ela, a gente só joga o EA no final. Tá, qual que é a graça da gente fazer uma forma impessoal? A gente consegue colocar o sujeito explícito na frase com alterações pequenas. Ok, você não tem uma redundância como você tem no português, que você não só coloca o sujeito explicitamente, como você coloca uma conjugação para esse sujeito. O Quenya ele é um pouco mais simples nisso. Isso para mim parece muito o inglês, que a conjugação verbal basicamente é igual para a conjugação é igual para todos os verbos. Você só altera a pessoa na hora de colocar o sujeito, exceto alguns casos irregulares, mas casos regulares e irregulares a gente não leva em conta, tá? Mas vamos falar então do que são esses sujeitos simples. Eles aparecem explicitamente na frase. Ou seja, vai estar escrito lá o que é. Por exemplo, o homem está vindo, inertula, ok? Eu não fiz nada no verbo, eu só coloquei um substantivo direto. Já a gente tem um problema de concordância quando a gente vai usar tanto o plural quanto o dual, ok? Gente, tá errado o plural, tá? Desculpa. Por exemplo, quando a gente está falando no plural, a gente tem que colocar um R no final da palavra. Por exemplo, ineritular, não tulat, como está escrito aí, os homens estão vindo. Eu concordei o verbo com o sujeito. Mas também, isso é uma coisa muito simples de fazer, é questão de atenção, ok? Não é nada demais. E quando a gente está usando uma frase no dual, aí sim a gente coloca o T no final da palavra. Não sei se vocês estão vendo essa frase, mas eu estou usando dois substantivos. Eu não estou usando um substantivo no dual. Por que eu estou fazendo isso? O que está escrito nessa frase? O homem e a mulher. Por que eu usaria um dual nesse caso? Porque eu posso estar indicando um casal. Casal é um dos casos que a gente pode usar um dual. Por exemplo, aquele casal ali bonitinho, a gente usaria o dual para se referir a eles. O plural é muito simples, a alteração do dual é muito simples, a gente só coloca o T. Como eu estava falando, isso é inglês disfarçado. Vamos agora para o português disfarçado. Como que a gente faz isso? A gente coloca uma desinência no verbo. Ou seja, a gente coloca o verbo para terminar com alguma coisa. Existem dois tipos de desinência. A primeira são as desinências curtas, que basicamente não tem segredo nenhum. Por exemplo, na primeira pessoa do singular, a gente simplesmente coloca um N no final do verbo, e aí você não precisa especificar o sujeito. Por exemplo, eu quero falar, estou ouvindo, eu falo tulan. Eu não preciso usar uma palavra para eu. Isso já está implícito no verbo. Isso é idêntico ao português. Aí vem a segunda pessoa, que tem um fato muito interessante, que é a diferenciação entre a segunda pessoa formal e a segunda pessoa coloquial. Para quem fala espanhol, isso é idêntico ao tu e ao usted do espanhol. Ontem me falaram que o francês também tem uma diferenciação assim. Eu não vou arriscar a pronúncia, porque a pronúncia do francês é muito chata, mas é exatamente a mesma coisa. Quando você está conversando com alguém que você considera seu superior, você usa o caso formal. Por exemplo, a segunda pessoa
tanto no singular quanto no plural, é um L. Por exemplo, a frase, eu quero falar que tu estás andando, eu falo vanteal. É assim que é a conjugação verbal. A próxima pessoa é a coloquial, e ela é basicamente com um T no singular ou um L no plural. Não tem nada demais aí, é só você alterar a conjugação. E, para fechar, a gente tem a terceira pessoa, que fecha com um S no singular ou um T no plural. Não sei se vocês separaram, mas a gente tem sons repetidos, a gente tem desinências repetidas. Ou seja, a frase pode e vai ficar ambígua se você usar só a desinência curta. Como que a gente corrige isso? Desinências longas. As desinências longas, elas têm muitos casos a mais. O primeiro deles é quando você está falando na primeira pessoa do plural. Antes disso, a primeira pessoa do singular é muito simples, é um nye. A primeira pessoa do dual, ela também é simples. Você escolhe qual conjugação qual desinência você quer usar. Pode ser esse unve ou ungue. Novamente, preze a questão estilística da frase. O som que ficar mais bonito é o que você usa. Já a gente tem duas pessoas não. A gente tem dois casos da primeira pessoa do plural. O plural inclusivo e o plural exclusivo. O que é isso? O plural inclusivo é quando eu estou falando... Eu estou num grupo de pessoas aqui comigo. Imagina meu amigo imaginário aqui. Tá eu e ele, e eu quero falar de vocês também. É um nós que inclui vocês. Já a primeira pessoa exclusiva é quando eu estou falando só eu e ele, mas não vocês. Isso é uma diferenciação muito útil no Quenya, porque você pode, por exemplo, acabar não ofendendo alguém usando essa diferenciação. Isso já aconteceu comigo em português. Eu usei um nós mal colocado e eu acabei ofendendo uma pessoa nessa brincadeira. Mas isso é só um detalhe. Deu para entender como que funciona o exclusivo e o inclusivo? Deu para entender? Acho que o nome é autoexplicativo. Você só precisa tomar cuidado quando você está usando cada frase. Ou cada desinência. Aí agora a gente tem a segunda pessoa. De novo, a gente tem o caso formal e o caso coloquial, mas ele só se diferencia no singular. No plural, não importa se você está falando com alguém que é seu chefe ou seu amigo de infância, não importa, você vai falar do mesmo jeito. As desinências também são muito simples, vocês têm aí, se não, em algum lugar da apostila, que eu não me lembro mais, tem uma tabela, na página 18. E basicamente vocês olhem e vejam como funciona. E só um exemplo, se eu quero falar, eu estou uma frase no dual, se eu quero falar que, por exemplo, vocês dois estão me observando, eu falo tiraste. Eu conjuguei o verbo no dual e usei uma desinência longa. Beleza? Para continuar, a gente vai falar agora da terceira pessoa. A terceira pessoa, ela tem um caso muito interessante, que ela se diferencia em a terceira pessoa neutra e a terceira pessoa não neutra ou animada. Isso é o he, she, it do inglês, e me falaram que também tem isso no alemão, que é o caso neutro. Como que a gente usa isso? A gente usa o caso animado para, em geral, coisas que se movem. Sei lá, humanos, cachorros, gatos, depende da sua preferência. E o neutro a gente usa para coisas que não se movem por vontade própria. Por exemplo, um papel, uma caneta e etc. São coisas que, a priori, ficam paradas. Ok? Surgiu uma discussão ontem se a gente usa o animado ou o neutro para árvores. E eu não sei, você estava achando que eu ia falar isso. Eu não sei. Se alguém souber, me conte. Eu acho que isso vai mais do autor do texto. Eu realmente não sei. E é uma coisa interessante para se pensar. Você considera a árvore uma coisa animada ou não? E, novamente, nos numerais que não são singular, a gente tem casos a gente tem o mesmo caso tanto para o animado quanto para o neutro. Também é muito simples de fazer. Quem está acostumado com he-she-it do inglês sabe do que eu estou falando, não é nada demais. Para fechar não, tem mais algumas coisas. Mas, continuando, a gente tem uma maneira muito simples de construir uma frase, que é o uso
de desinências longas e desinências curtas para escrever a frase. Qual que é a grande vantagem de você usar isso? Você usa a sua desinência longa para indicar o sujeito da frase, você usa a sua desinência curta para indicar o objeto da frase, se o objeto puder ser representado por um pronome. Por exemplo, a frase "você está me vendo" é uma frase muito longa em português, você está usando 4 palavras. No Quenya, a gente consegue fazer isso com uma palavra só, usando o verbo ken, que é ver, e fica kenalien. O lie é a segunda pessoa do singular, longa, e o n é a primeira pessoa do singular, curta. Então, você faz frases com bastante conteúdo de uma maneira muito simples. Ok? Deu para entender? Vamos agora falar do infinitivo dos verbos. Para que serve o infinitivo do Quenya? Porcaria nenhuma. Tá, mas por que eu vou falar dele? Ele por si só não faz porcaria nenhuma, mas existe uma maneira de utilizar ele no modo imperativo. O infinitivo do Quenya, ele é a mesma coisa que o infinitivo do português. São os verbos terminados em ar, ir, or, e etc. Ele não está conjugado. Existem 2 maneiras de fazer isso. Em verbos derivados, você não faz nada. Você apaga o hífen. Você pega a sua borracha e apaga o hífen. Só isso. Você não precisa mudar nada. Já nos verbos primitivos, como ele é terminado numa consoante, o som pode ficar um pouco estranho, você simplesmente coloca um E no final. Por exemplo, tir, que é o verbo ver, fica tire no infinitivo. Notem que eu usei o verbo ken para ver também. E agora estou usando o verbo tir. Tá, isso é estranho. É porque no português a gente não distingue muito o verbo observar e o verbo ver. É algo como o see e o watch do inglês. Eles são ligeiramente diferentes, mas você pode usar, na grande maioria dos casos, para a mesma coisa. Não tem nada demais a construção do infinitivo. A graça dele é na hora de você construir o imperativo. O imperativo é aquele modo que você usa para dar ordens, que pessoas mundanas adoram. E, bom, basicamente ele existe no português e o do Quenya funciona do mesmo jeito. A diferença é que antes do verbo você vai colocar uma partícula ou afirmativa ou negativa, dependendo do que você quer falar. Partícula afirmativa tem 2 casos, é o a ou o a. Um é longo, um é curto. Não faz diferença no que você usa. De novo, melhor som. Por exemplo, eu quero falar veja. Eu uso a tire. Eu coloco o verbo no infinitivo e a partícula. Ou então a gente tem a partícula negativa, que é o ava. Se eu quero gritar para alguém não ir porque ela vai cair em algum buraco, o que eu grito? Eu grito ava lelia. Basicamente, eu gritei, essa primeira palavra significa um não. E a gente também pode objetivar o imperativo com o uso de desinências curtas e uma leve alteração na declinação do verbo. Nos verbos primários, a gente troca o E do infinitivo por um I e coloca uma desinência curta. Nos verbos derivados, a gente só coloca a desinência direto, e aí eu posso me referir explicitamente a alguém na minha construção verbal. Por exemplo, se eu quero gritar para vocês virem, eu posso gritar tulil, que significa venham. Deu para entender? Basicamente, português isso. E para quem estava com saudade do professor de inglês falando do verbo to be, eu vou falar um pouco disso, porque a gente tem isso no Quenya também. Ele é o verbo na. Ele é um dos verbos irregulares do Quenya e ele representa algo próximo do nosso ser e estar no português. De novo, é o verbo to be. Não é nada demais. A conjugação do verbo na, por ele ter um acento, você não vai ter que acentuar ele direto. Como que a gente faz isso? A gente tira o acento, então, para diferenciar. É totalmente contrário do que a gente estava fazendo anteriormente. Aí, por exemplo, eu coloco a conjugação direto
Isso me permite fazer frases como estou cansado, que é o Nani Lumba, e espero que muitos de vocês usem isso até o final do evento, porque senão vocês estão uma forma física muito boa e eu vou ficar com invejinha. E o verbo na, ele também tem alguns casos interessantes. Você pode construir frases com ele de maneira muito fácil. Por exemplo, a frase básica de todas as línguas, que é o céu é azul, é que nem o Hello World da programação. É o Ivilja na luine, o céu é azul. Eu posso mudar esse verbo para o final da frase. Eu coloco ele Ivilja luine na. Eu não estou perdendo nada nisso. De fato, eu ganho duas coisas importantes nessa brincadeira. A primeira delas é que isso auxilia muito você construir rimas, porque você pode ir lá e substituir o verbo. Você pode substituir um verbo que não só o na para o final da frase. E aí isso fica fácil de você usar para construir uma rima. A segunda é uma coisa que eu não tinha percebido, me falaram ontem, é que com isso você ganha o poder de falar como Yoda em Quenya. Eu acho que ela não gostou da piada, sacanagem. Mas basicamente isso é uma brincadeira, tá, gente? E a gente tem um outro caso, que a gente tem uma outra vantagem do verbo na, é que ele pode ser simplesmente suprimido na frase. Quando não tem ambiguidade nenhuma, a gente não precisa falar o verbo. A gente ganha o quê? Uma sílaba, mas ganha alguma coisa e ganha. Isso você consegue ganhar a questão estilística da frase. Então, eu posso falar simplesmente Ivilja luine. Eu esqueci de fazer um slide de agradecimento, desculpa, era mais de 1h da manhã. Mas obrigado, gente. Eu só vou agora falar um pouco da parte de referências bibliográficas da apostila. Eu vou dar algumas dicas para vocês, para quem se interessou e quer dar uma olhada. A primeira referência básica é O Senhor dos Anéis, óbvio. Em particular, o apêndice E do Senhor dos Anéis, que ele tem o início da construção linguística do Tolkien. Ele apresenta todos os alfabetos, inclusive as runas, que eu acabei não citando aqui, e eu acho que ele fala um pouco do Sarat também, e você consegue aprender bastante coisa por lá. De fato, muito do que eu falei é baseado no apêndice E do Senhor dos Anéis. Depois, o Silmarillion, principalmente o Ainulindale e o Valaquenta, que são os 2 primeiros capítulos do Silmarillion. E por que isso é legal? Porque as coisas são nomeadas. Então você vê a palavra em Quenya e a palavra em português, ou em inglês se estiver em inglês. Então dá para você pegar um pouco de vocabulário para brincar com o Quenya. Depois, aí você já tem que ir para os The History of Middle-earth. Esses livros, infelizmente, não tem em português. É uma briga da Tolkien Society com línguas latinas, que traduziram esses livros para o espanhol e ficou uma grande porcaria. E aí resolveram falar que não, vocês não vão ter esses livros em português, porque ficou muito ruim o espanhol e problema de vocês. Dessa coleção, 4 livros são os mais importantes, sendo os livros 1 e 2, que são os The Book of Lost Tales, parte 1 e 2, que são os primeiros escritos do Tolkien, começados em 1916, quando ele estava lutando na Primeira Guerra Mundial. Então dá para ter uma ideia de como esses textos são antigos. Eles são o que a gente chama de versão Urgi, eu não lembro como fala isso em português, do Silmarillion. Urgi Silmarillion, é a primeira versão do Silmarillion. Esses livros são muito bons. Particularmente o Book of Lost Tales 2 é o meu livro favorito de tudo que eu já li. E é muito legal ver a evolução da obra. Eu não sei se vocês conhecem o Silmarillion, mas existe a história de Beren e Lúthien. E um dos grandes vilões dessa história é o Sauron. No Lost Tales, ele não é o vilão. O vilão é o Tevildo. Quem é o Tevildo? É um gato gigante que fala e anda em 2 pernas. Muito bizarro. E ainda bem que isso foi alterado. E quem conhece a história sabe que existe também um cachorro na história de Beren e Lúthien. Eu não me lembro o nome dele, acho que é Huan. E é o Tolkien fazendo briguinha de cão e gato nas histórias dele. Uma coisa legal dos Lost Tales é que você vê qual que era a ideia do Tolkien escrevendo o Silmarillion. Ele queria dar uma mitologia para o país dele, ele queria dar uma mitologia para a Inglaterra, porque ele achava que a mitologia da Inglaterra era muito fraca comparado com o que a gente tinha em outros países. Por exemplo,
a mitologia alemã, a mitologia finlandesa, a mitologia escandinava. É uma mitologia bem forte, que envolve uma criação do mundo e etc. A Inglaterra não tinha isso. Então, qual que é a história dos Lost Tales? Um marinheiro inglês sai da Inglaterra, vai seguindo para o oeste e ele encontra o caminho para as Terras Imortais. Lá, ele conhece tanto os Valar quanto alguns elfos, e eles relatam para ele a história do povo, que é o que vem a ser o Silmarillion. Esse marinheiro volta para a Inglaterra e fala: olha, essa é a história do nosso povo, porque de fato a Terra-média é a Europa. Basicamente é uma construção interessante do Tolkien, e existem lendas urbanas sobre isso, como que o livro desse marinheiro, assim como o livro do Frodo e do Bilbo, estão num cofre na casa do Christopher Tolkien, ok? Mas, de novo, lenda urbana. Isso é só uma brincadeira. O próximo livro que eu vou falar para vocês é o The Lost Road and Other Writings. É o 5º livro dessa série, inclusive é a 5ª referência também, que ele tem mais ou menos umas 100, 150 páginas, que é o que a gente de uma coisa chamada etymologies, que são etimologias. Você vê várias construções verbais várias raízes das palavras do Quenya. Uma coisa legal que você percebe tanto no Lost Tales quanto no Lost Roads é que a ideia original do Tolkien era que os elfos se chamassem gnomos. Aqueles anéis de jardim, sabe? Então, os elfos eram para ser isso. Mais ou menos. Os elfos realmente se chamavam gnomos, mas a palavra gnomo vem do anglo-saxão, que significa homem sábio. Isso dá uma diferença, isso condiz totalmente com a história, com a ideia dele dos elfos. Era para ser um povo sábio, um povo antigo. E a palavra correta para isso é gnomo, não aquela coisa que você chuta no jardim da sua vizinha. Só mais um pouquinho. Uma outra referência que eu deixo é o meu site, o quenya101.com. É um projeto que essa semana fez 4 anos já, de eu e alguns amigos, de divulgar o estudo do Quenya, principalmente quando a gente viu que tinha muita besteira na internet por aí. Você procura élfico na internet, você acha muita coisa ruim, e muita gente acaba fazendo besteira sobre isso. Por exemplo, tatuagens absurdamente erradas. Você tá rindo, vai ficar pior. Eu vi um cara que tatuou a testa inteira, ele inclusive tatuou a cabeça, com total fucking bullshit. Não tinha nada escrito. Ele pegou o alfabeto e saiu escrevendo, achou que sabia, escreveu um monte de besteira, e ele tá com isso no rosto a vida inteira. Se vocês forem fazer alguma tatuagem, cuidado. Tenham certeza do que vocês estão falando. Isso também vale para chinês, isso também vale para japonês. Ok? Tenham cuidado, não façam merda. E existem cursos de Quenya e de Sindarin que vocês conseguem encontrar em várias livrarias aqui no Brasil. Destaque a Cultura e a Martins Fontes, que é onde eu tenho certeza que tem. Eu acho que no Submarino é capaz de ter também, não tenho certeza. Que é o curso de Quenya do Helg Falskanger e o curso de Sindarin do Thorsten Rank, que são 2 caras que trabalharam muito no desenvolvimento dessas línguas. E esse material é muito bom, dá para você ter uma base legal sobre o estudo das línguas. Na primeira página da apostila também tem meu e-mail. Quem quiser entrar em contato comigo, pode mandar. Se não, eu vou estar por aí e venham falar comigo se quiserem, se não, problema de vocês. E é isso aí. Obrigado, gente. Alguma pergunta? Existe uma maneira de um microfone para perguntas, gente? Espera aí que vamos trazer. Oi? Ok. Ah, beleza, deixa eu... Gente, só uma coisa que eu já ia esquecendo, que o mocinho veio me lembrar. Numa mesa do fundo, vocês conseguem pegar um certificado com o nome de vocês da participação desse curso. Ele está bem bonito, tem a minha assinatura feia, que estraga ele, mas é basicamente isso. O pessoal lá no fundo, peguem lá e, bom, perguntas. Alô? Sobre a pronúncia das palavras, basicamente assim, a questão de sotaque em língua, né? Então Tolkien fez isso
acredito que a maioria das pronúncias, quando ele volta como se pronuncia, ele está pensando no inglês com sotaque de inglês, né? Exato, não, exato. Você exclui aí o sotaque da Escócia, o sotaque sim, do país em ele Gales. ele E aí, quando você faz essa tradução, né, você traz um material numa outra língua, tem todo um cuidado de conseguir ver essa questão. Existem inclusive dialetos e sotaques associados aos elfos, mas você tenta sempre seguir uma pronúncia base que você copia diretamente do finlandês. No caso do Sindarin, você tem que copiar do galês. Não sei se você conhece essa língua, eu não sei se ela ainda é usada, mas é uma língua complicadíssima, a pronúncia é totalmente estranha, mas sim, você tem sotaques. O maior exemplo disso é o N e o N2 e aquele S e o TH. A variação da pronúncia basicamente é regional na obra. E isso mostra o cuidado que ele teve na construção dessa língua. Porque ele era um acadêmico, ele era um linguista. Ele criou a língua para ser a obra da vida dele. Nessa brincadeira, a língua ficou tão boa que ele resolveu escrever um livro em cima. Não o contrário, ele não fez a língua para o livro, mas ele fez o livro para a língua. Então sim, você tem variações regionais, você tem sotaques, você tem tudo isso que existe em línguas reais. Mais alguma pergunta? Bom, vamos indo. Quanto tempo você demorou para aprender essa língua toda? Eu comecei a estudar em 2010. Eu estava no ensino médio, então eu tinha muito tempo livre. Basicamente, em 1 ou 2 semanas eu já estava escrevendo algumas frases, que é a melhor maneira de aprender. Como você não vai ter alguém com quem conversar, você vai acabar tentando escrever frases. E em pouquíssimo tempo você já consegue acertar. No começo você vai errar algumas coisas de gramática e etc. Mas são coisas muito simples e as pessoas não vão ficar chateadas se você errou isso. Muito pelo contrário, vão ver que você está interessado no assunto. Porque eu estava conversando ontem, eu duvido que tenha mais de 10 mil falantes de Quenya no mundo. Então, na verdade é uma brincadeira um pouco mais séria do que, sei lá, uma partida de RPG. Mas dá pra pegar em pouquíssimo tempo, sim. Não dá pra, claro, ser fluente, porque eu não vou começar a estudar alemão agora e mês que vem tá falando fluentemente. Mas dá pra você conseguir escrever alguma coisa. Sei lá, já me pediram para fazer, por exemplo, convites de casamento em Quenya, eu já traduzi muita tatuagem. Recentemente uma amiga pediu para traduzir um salmo para ela tatuar no braço. E basicamente é esse o uso do Quenya, entendeu? Ou, então, que nem eu fiz, traduzir uma poesia e etc. Passa para ele o microfone. Então, eu sou linguista. Ok, desculpa, deixa eu sair daqui. Não, tudo bem, foi ótimo. Só para saber, hoje em dia, o elfo é considerado língua ou dialeto? Ele é considerado língua, de fato ele tem um tronco linguístico próprio, mas ele é uma língua ficcional. Ele não tem o mesmo peso, por exemplo, do latim ou do português, que são línguas mortas ou línguas ainda vivas. É uma língua ficcional, assim como, por exemplo, o Klingon, assim como várias outras línguas que autores criaram. E, se eu não me engano, existe um kit de construção de línguas para você poder construir a sua própria língua. Mas, claro, elas não vão ter o peso de uma língua real. Senhor linguista, eu falei muita besteira? É que eu não sou dessa área. Bom dia. Bom dia. Com relação a... Vocês têm algum projeto voltado para tradução, tipo algo similar ao Google Translate? Fazer alguma coisa parecida com o Google Translate é muito complicado por causa das irregularidades da língua. Até hoje eu não conheço ninguém que fez alguma coisa parecida com isso. Muita gente já tentou e não conseguiu. Mas eu imagino que deva ser possível. Mas tem que ser muito bem feito. A gente chegou a pensar em fazer isso, porque no site que eu faço parte tem um programador, mas acabou não saindo para frente, principalmente pelo fato de a gente não ter tantas palavras para o Quenya. Se você quiser fazer, pode entrar em contato comigo, eu vou ficar muito feliz de ver isso. Mais alguma pergunta? Oi, a questão de ter sido feito a partir do inglês, tá? Tu falou que tem a diferença do Quenya em inglês e Quenya em português. Como é que tu acha que quem sabe inglês é melhor começar a partir do Quenya em inglês ou a partir do Quenya em português? Quais são as dificuldades entre um e outro? Eu prefiro estudar Quenya a partir do inglês.
por 2 motivos. O material em inglês é de graça. 2, a língua foi feita por um falante de inglês. Na verdade, são 3 motivos. 3, os cursos básicos foram escritos em inglês, principalmente a parte do dicionário. Então, é bom você saber muito bem o inglês para aprender o Quenya, porque o material é mais acessível. O curso que tem em português, que é o curso do Helg, eu particularmente não gosto muito. Eu acho ele muito pesado para um iniciante. Tanto é que eu estava tentando escrever um curso novo, mas acabou não dando mais tempo de eu continuar com isso, para tentar sanar esse problema. Mas se você fala inglês, use o inglês como sua língua base, sim, que vale a pena. Mais alguém? Não? Obrigado, gente.